Durante quase um século, os arqueólogos procuraram a câmara funerária do rei Antíoco e até agora acabaram de mãos vazias. Atualmente, a grande pergunta é onde se encontra Antíoco sepultado. E se estiver intacto, seria uma descoberta magnífica. A demanda desgastou os exploradores e os arqueólogos que esperavam efetuar a descoberta do século. Acho que as disputas pelo tesouro podem ser perigosas para o espírito humano. Juntos a nós, em O Túmulo Escondido do Rei Antíoco. Enormes cabeças esculpidas, estátuas de animais e relevos de pedra encontram-se dispersos sobre uma gigantesca pirâmide rochosa. Isto é o que resta de Nemrud Dag, o espantoso santuário fúnebre outrora pertencente a uma civilização perdida e imersa em poder, riqueza e intrigas. Nemrud Dag é o tipo de lugar que, ao pôr do sol, quando o sol incide sobre estas estátuas monumentais a partir do ângulo ideal, dá a impressão de algo espantosamente magnífico, mas simultaneamente obscuro, remoto e enigmático. Durante mais de 100 anos, a possibilidade de uma câmara funerária secreta residir no interior de um túmulo piramidal que se ergue sobre o santuário consumiu os arqueólogos. Foi em 1953 que pela primeira vez o Ocidente se tornou obcecado pelo local. Teresa Goel, uma americana ousada e aventureira, começou a escavar o misterioso santuário situado no cume de uma montanha numa região longínqua do sul da Turquia. Teresa Goel tornou-se cada vez mais obcecada. Talvez seja essa a palavra certa, pois quando estamos no local, ele exerce esse efeito sobre nós. Queremos saber mais sobre ele e acabamos por nos tornar parte dele. A exploradora de 52 anos de idade procura o túmulo ainda por descobrir do rei Antíoco I, que governou o antigo reino de Comagena no Próximo Oriente, 60 anos antes do nascimento de Cristo. Uma inscrição em pedra calcária sugere que a câmara funerária do rei se encontra oculta sob este gigantesco monte de pedras. Julga-se também que o mausoléu contém abundantes tesouros. Teresa Goel, judia, trabalha lado a lado com Friedrich Karl Dorner, um arqueólogo alemão sobre quem Goel lançou a suspeita de ter trabalhado para Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A sua incómoda aliança aumenta o suspense das buscas, que abrangem 3 décadas. Até hoje, o túmulo de Antíoco continua por descobrir e Nemrud Dag poderá conter ainda um dos maiores tesouros ocultos da história. No ano de 69 a.C., 2 impérios supremos combatem pelo controle do mundo mediterrâneo. Ao Ocidente encontram-se os poderosos romanos e ao Oriente os igualmente fortes Parsis, os descendentes dos persas. Mas, aninhado entre 2 superpotências, encontra-se o reino independente de Comagena, atualmente parte do sul da Turquia. A sua capital, Samosata, fica situada nas margens do rio Eufrates. A cidade é um importante centro de comércio da região. O povo de Comagena atribui a sua paz e a sua prosperidade ao seu rei Antíoco I, governante oriundo de uma dinastia rica e famosa. O pai de Antíoco descende do rei persa Dário I. A mãe é descendente de Alexandre Magno. A educação real de Antíoco contribuiu para o transformar num visionário criativo e num político astucioso. Durante décadas ele manobra habilmente entre os Parsis e romanos em guerra. Enquanto neutro, ele assegura a liberdade para governar de modo independente o seu abastado reino. Para conseguir alcançar a posição que conseguiu na antiguidade, o rei Antíoco deve ter sido um ótimo e habilidoso governante. Os romanos poderão ter sido suficientemente espertos para pensarem: se o deixarmos governar, teremos um estado tampão ao longo do rio Eufrates entre nós e os Parsis. Mas pouco se conhece sobre o rei Antíoco, à exceção das misteriosas ruínas que revelam que o governante era um homem de pia devoção. Por volta do ano 60 a.C., o monarca cria uma nova religião, uma fusão das suas raízes orientais e ocidentais. Em honra do seu culto sagrado, Antíoco constrói um magnífico santuário destinado a ser o seu túmulo.
Ergue-se no topo da montanha de Nemrut, com vários metros de altura para que possa estar mais próximo dos céus. Chama-se Nemrut Dag, mas até hoje o significado do nome permanece desconhecido. A construção é uma tarefa hercúlea. Antíoco dá ordens para a edificação de um túmulo. Os trabalhadores espalham 700.000 toneladas de pedra triturada sobre todo o cume da montanha de Nemrut. Esta camada decorativa de pedra estende-se em direção ao sopé da montanha. Segundo o que nos foi possível apurar noutros túmulos e por experiências arqueológicas, o mausoléu é construído para o nobre ou para o rei e é coberto de areia ou lascas de pedra. Os restos mortais de Antíoco deveriam ser colocados no interior de uma câmara funerária dentro do mausoléu piramidal. O túmulo de Nemrut assemelha-se às antigas pirâmides do Egito. Desde que os egípcios construíram as pirâmides, a forma triangular foi usada em muitas culturas do mundo para simbolizar o ato funerário. Além do túmulo, o santuário encontra-se decorado com extraordinárias obras de arte. Esta imagem gráfica a 3 dimensões ilustra os terraços nos lados oriental e ocidental da pirâmide rochosa. Esses lados refletem a dupla ascendência de Antíoco. Cada terraço tem como adorno uma fila de estátuas com cerca de 10 metros de altura. Elas são uma fusão de deuses gregos e persas a quem ele atribui nomes como Zeus Oromassis, Apolo Mitra, Heracles Artagnes e a deusa da fertilidade de Comagena. Por se considerar um rei-deus, Antíoco coloca-se a si próprio entre as outras divindades. Provavelmente as estátuas e os relevos de pedra de Nemrut foram esculpidos no local. Devem ter trazido grandes blocos de pedra e esculpiram-nos lá mesmo. Da mesma forma, as esculturas em pedra calcária devem ter sido parcialmente esculpidas nos próprios terraços e depois erguidas através de andaimes e gruas muito sofisticados. Erigidos junto às enormes estátuas, encontram-se relevos em pedra que representam os familiares de Antíoco e mostram o rei a apertar a mão a várias divindades. Também o testamento de Antíoco se encontra esculpido por detrás de cada um dos tronos dos deuses. As inscrições em pedra calcária fornecem-nos pistas sobre essa cultura perdida. Durante a vida do rei, os aldeãos viajavam até ao santuário 2 vezes por ano para participarem em faustosas comemorações em honra do nascimento do rei, bem como da sua ascensão ao trono. As cerimónias deviam ser realmente muito animadas. Havia com certeza banquetes. Havia um grande número de criados que satisfaziam as necessidades inerentes ao grande monumento de Nemrut Dag. Devia ser mesmo muito emocionante. Durante as cerimónias, as prostitutas dançam ao som das flautas, enquanto que uma chama eterna cintila no altar de fogo. As comemorações marcam a época áurea da dinastia Comagena, mas a era da bem-aventurança não irá durar. Antíoco acaba por enredar-se numa perigosa teia política ao tentar agradar a romanos e a parsis. Suborna frequentemente imperadores romanos com ouro e prata em troca da independência do seu reino. Só que as suas sinuosas manobras acabam por virar-se contra ele próprio. Durante os que foram supostamente os últimos anos de vida de Antíoco, houve uma batalha e algumas intrigas políticas entre os parsis e, dependendo daqueles em quem acreditarmos, isto poderá ou não ter resultado na morte de Antíoco. Por volta do ano 34 a.C., Antíoco, o supremo governante, morre. A causa da sua morte encontra-se envolta em mistério. Sabemos que na década de 30 a.C. houve o assassinato de um líder importante. O texto romano é ambíguo, pois usa o pronome ele, portanto não sabemos ao certo a quem se referem os escritores romanos. Acredito que se referiam a Antíoco e que foi realmente ele que foi assassinado. Se Antíoco foi assassinado, o que fizeram os seus assassinos? Provavelmente os parsis com o seu corpo. Segundo as inscrições em Nemrut Dag, Antíoco encontra-se sepultado dentro do seu mausoléu piramidal. Nenhum texto romano ou persa sugere o contrário. Muitos partem do princípio de que, ao morrer, o rei foi deificado e ascendeu a um trono celestial, enquanto que ao seu corpo mortal foi concedido um funeral real.
No que diz respeito ao funeral de Antíoco, creio que poderemos partir do princípio que terá sido realmente magnificente. Deve ter enterrado com ele ouro, marfim, lindos jarrões, talvez em prata, para representar o poder associado à pessoa que ele fora. Após a morte de Antíoco, o seu reino esforça-se por sobreviver à medida que a máquina de guerra romana vai controlando cada vez mais a Ásia Menor. Por volta do ano 72 d.C., o povo comageno perde o controle da sua terra soberana. Soldados romanos saqueiam o minúsculo estado tampão que é absorvido pela província da Síria. A maioria dos palácios e edifícios é destruída. Nemrut-Dag sobrevive à pilhagem, mas permanecerá abandonado durante mais de 1800 anos, deixando o túmulo de Antíoco vulnerável perante os saqueadores. Mas o falecido rei deixou uma mensagem de mau agouro àqueles que invadam a sepultura destinada ao seu repouso. Se alguém roubar ou violar esta porta de modo sacrílego, que não aguarde um destino feliz. Encurralado no cume de uma montanha Nemrut-Dag é a ruína devastada de uma civilização esquecida. Durante quase 2000 anos, a natureza profanou o santuário do túmulo. Terremotos, ventos fortes e nevões despojaram o local da sua antiga glória. As estátuas colossais caem dos seus tronos. As cabeças gigantescas encontram-se dispersas, juntamente com os relevos destroçados. No entanto, o túmulo piramidal sobrevive aos elementos, simbolizando talvez a força do seu rei, que se supõe estar sepultado sob um monte de pedras. As pedras que constituem o túmulo estão sempre a cair e, no entanto, parecem estar lá todas. Não existe nenhum ponto sem pedras. É um mistério. O sinistro santuário sofre o abandono à medida que o antigo reino comageno muda de dirigentes e de religiões. Nos finais do século XIX, os turcos otomanos governam a região. O seu povo pratica o Islão e adora apenas um deus, ao contrário dos antigos peregrinos de Nemrut-Dag que veneravam muitos. Na verdade, Nemrut-Dag sempre foi conhecido, mas só pela população curda local. Não era conhecido pelo Ocidente. Há sempre grupos de nómadas que passam o verão no cume da montanha e o inverno nos vales. Portanto, ao longo dos milénios, sempre houve gente a passar pelo local. O primeiro ocidental a descobrir o local foi Charles Sester, um engenheiro rodoviário alemão. Em 1881, enquanto fazia o levantamento topográfico da cordilheira montanhosa do sul da Turquia, depara com algumas estranhas formações de pedra. O estilo invulgar leva Sester a acreditar que descobriu ruínas assírias. Ele comunica a sua descoberta à Academia de Ciências da Prússia em Berlim. A princípio, a Academia mostra-se cética quanto a quaisquer novas descobertas na região. Nenhum local tão exótico poderia ter passado despercebido durante tanto tempo. Mas alguns cientistas curiosos decidem investigar a afirmação de Sester. Em 1882, Karl Aumann e Otto Putschstein exploram Nemrut-Dag. No cume ficam espantados perante o que veem. Uma pirâmide de aspecto estranho erguendo sobre ruínas espetaculares. No lado oriental do monte piramidal, uma fila de estátuas decapitadas, à exceção de uma estátua intacta que posteriormente virá a ser identificada como a deusa da fertilidade comagena. No lado ocidental, tudo o que resta são enormes cabeças em pedra calcária, dispersas entre figuras de animais e relevos quebrados. Eles fizeram um trabalho fantástico ao documentarem o local naquelas condições incrivelmente adversas, fotografaram imensas ruínas e copiaram todas as inscrições que conseguiram encontrar. Putschstein é um epigrafista, um cientista cuja especialidade é a decifrar inscrições. Por trás de cada terraço ele descobre longos muros de pedra calcária contendo escritos em grego. Ele traduz o nome do construtor, o grandioso rei Antíoco, o Deus, o justo, a manifesta divindade. Decifra também uma passagem segundo a qual a câmara funerária de Antíoco se encontra oculta sob um monte de pedras quebradas. Tive o cuidado de lançar as bases deste túmulo sagrado, tão próximo no tempo do trono celestial, onde, felizmente, a preservada forma exterior da minha pessoa repousa
ao longo dos tempos incomensuráveis. Pela caprichosa concepção das esculturas, Putschstein e Ullmann concluem que o local não é assírio como César pensara, mas sim macedónio ou persa. Através do estudo dos orifícios nos lados das cabeças de cerca de 2 metros de altura, dispersas pelo local, os cientistas calculam a forma como as estátuas foram montadas. Após a construção dos tronos, são abertos furos na estátua para que esta seja erguida e colocada no trono. Por outras palavras, estes orifícios são originais. Durante a sua exploração, Ullmann e Putschstein desenterraram um relevo de arenito representando um leão decorado com 19 estrelas, 3 planetas e uma lua em quarto crescente. Descobrem tratar-se do mais antigo calendário astronómico grego existente. Mas o exato acontecimento a que o horóscopo do leão se refere dá origem ao debate. O que é que isto significa? Este horóscopo faz referência à data de 7 de julho de 62 a.C. Segundo alguns, essa data refere-se à coroação do rei Antíoco. Para outros, é a data de um acordo de paz. E para outros ainda, é a data do nascimento de Antíoco. Mas ainda mais excitante é a descoberta efetuada pela equipa alemã de mais 2 túmulos reais na região de Comagena. Um dos túmulos chama-se Caracos. Julga-se que o Monte Rochoso, embora muito mais pequeno e menos ornamentado que o túmulo de Antíoco, poderá conter os membros femininos da família do rei, a mãe, a irmã e a filha. Setchonk é outro pequeno túmulo. Pensa-se que o filho de Antíoco e a sua esposa estarão sepultados sob este monte de pedra triturada. No entanto, não se encontram quaisquer restos mortais humanos em qualquer desses locais. Não sabemos se os túmulos foram saqueados ou se simplesmente eles nunca lá foram enterrados. Estão vazios. São apenas câmaras vazias, portanto, não há maneira de saber, não há nada na câmara funerária que nos leve a concluir que lá esteve alguma coisa. Em 1883, a expedição de Ullmann e Putschstein incentiva o governo otomano a enviar a sua própria equipa a Nemrut Dag. Os exploradores alemães e turcos concordam que Nemrut Dag foi um reino da antiguidade com influências gregas e do Próximo Oriente. Mas novas inspeções revelam a dificuldade em procurar a câmara funerária sobre o instável monte de pedras. Não é assim tão fácil abrir este túmulo. Quando se remover uma lasca de pedra, todo o túmulo desmoronará e poderá soterrar uma pessoa. A falta de interesse e de financiamento acabou por deixar o santuário do templo novamente abandonado, pelo menos até à segunda metade do século XX. Ano 1953. Teresa Goel, uma arqueóloga americana, lança-se sozinha numa ambiciosa expedição. Ela quer desvendar os mistérios que rodeiam Nemrut Dag e também encontrar o túmulo do rei Antíoco. Esta nova-iorquina, licenciada em arquitetura, fica intrigada com o espetacular local ao estudar arqueologia na Universidade de Nova Iorque na década de 30. Só em 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, Goel visita pela primeira vez a Turquia para efetuar escavações na ancestral Tarsus. No entanto, ela anseia por visitar o local inexplorado de Nemrut Dag. No início da década de 50, Goel começa a requisitar ao Ministério da Cultura turco licenças para escavar o túmulo de Antíoco. Ela muito cedo percebeu que Antíoco e o próprio Nemrut Dag haviam sido difamados pelos anteriores estudiosos. Tinha por objetivo restabelecer a verdade das coisas. Como não possuía nenhum grau universitário em arqueologia, sentia alguma insegurança quanto ao seu lugar no mundo arqueológico. Talvez tenha visto isso como a sua oportunidade para vir a ser aceite pelos seus colegas estudiosos. Goel parece ser uma candidata improvável às escavações na desolada região muçulmana. Agora, com 52 anos, está a ficar surda e tem problemas crónicos nos pés. No entanto, a sua determinação é imparável. Poderíamos dizer que a minha tia Tess era original, era diferente de qualquer pessoa que eu tenha conhecido. Era realmente diferente das outras mulheres da sua geração. A minha tia Tess vestia-se de modo diferente, falava de modo diferente e estudava em Radcliffe, enquanto as outras mulheres eram treinadas para serem esposas.
Na verdade, em 1923, os seus pais, rígidos judeus ortodoxos, organizaram o casamento entre ela e Cyrus Leventhal, o filho de um rabino. Tiveram um filho chamado Jay, mas o casamento acabou por falhar. Percebi que iria passar o resto da minha vida a viajar e, pelo caminho, o meu casamento chegou ao fim. É uma sorte haver imensas donas de casa dedicadas no mundo. Não seria nada bom se a sociedade tivesse de contar com pessoas como eu. O casamento interferia com aquilo que ela queria fazer. Ela simplesmente eliminou tudo o resto, todas as distrações exteriores, incluindo o filho que deixou com a irmã mais velha. O caminho pouco convencional de Goel levou-a à primeira de muitas expedições a Nemrut Dag. No outono de 1953, chega à ancestral cidade de Istambul, um movimentado porto comercial que liga a Europa ao mundo oriental. Apanha um autocarro rudimentar em direção a sul e torna-se a primeira mulher ocidental a entrar na região muçulmana da Anatólia. Aí empreende uma íngreme viagem de mula até ao cume da montanha de Nemrut. Após chegar exausta, Goel sente-se renovada perante aquilo que tem à sua frente. Quando vi Nemrut Dag e nele o santuário de Antíoco, senti-me esmagada pelo local e pela sua grandeza. Concluí que aquele seria o trabalho de uma vida. Na verdade, o seu principal objetivo ao efetuar as escavações em Nemrut Dag era restituir-lhe a sua antiga glória, mas fê-lo também devido à monumentalidade, às dimensões do local. Se estava interessada em encontrar o túmulo de Antíoco, é claro que estava. Goel não está sozinha na sua demanda. Também Friedrich Karl Dorner, um alemão especialista em escritos antigos, requisita licenças para efetuar escavações em Nemrut Dag. O epigrafista alemão de 42 anos de idade está interessado em estudar a relação entre as inscrições de Antíoco e a história da dinastia. Goel encontra-se igualmente interessada na história, bem como na disposição arquitetónica do local. E ambos estão obcecados com a ideia de descobrirem o túmulo de Antíoco. O Ministério das Antiguidades decidiu conceder licenças a ambos para lá trabalharem. E, a princípio, isso pareceu funcionar muito bem. Eles chegam a acordo. Goel será a diretora das escavações e Dorner o seu epigrafista. Dorner ia até lá fazer o seu trabalho e depois Tessie ia fazer o seu e evitavam-se o mais possível. Os dois mantêm uma rivalidade amigável apesar das evidentes diferenças entre eles. Goel é uma judia ortodoxa e Dorner, segundo Goel e outros, terá supostamente trabalhado para Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Friedrich Karl Dorner tinha uma personalidade forte e oposta à dela. O meu pai descrevia-o como uma pessoa que trabalhou como criptógrafo para os nazis durante a guerra, mas era excelente no que fazia, capaz de ler os escritos que se encontravam naqueles muros como mais ninguém naquela época. Apesar da atmosfera de competitividade, os dois conseguem trabalhar juntos, pois Goel centra a sua atenção no local. Ela faz amizade com camponeses curdos da zona que a auxiliam nas escavações. Rapidamente aprende os costumes muçulmanos, torna-se fluente em turco e curdo e conquista o respeito da sua equipa completamente masculina. Os seus rituais sociais e religiosos são tão complicados. As mulheres não dobram as mangas acima do cotovelo, nem aparecem com o cabelo descoberto. Tenho sempre muito cuidado para não ofender a sensibilidade delas. Uma das coisas de que me lembro muito bem é do seu interesse em prestar assistência médica ao povo que rodeava Nemrut Dag. Quer dizer, eles vinham ter com ela com infecções ou com crianças doentes e ela tinha penicilina, o que para eles devia ser um milagre, pois nessa época aquilo era muito isolado. Kermit, o irmão de Goel, acompanha nas escavações. Equipado com uma câmara de filmar de 16mm, registra estas raras imagens do local. O cume da montanha é seco e estéril. As mulas transportam água de nascentes situadas a mais de hora e meia de distância. Os banhos são raros e a água fria.
Ela estava completamente sozinha contra um ambiente hostil. Era um ser humano extraordinário para conseguir viver naquele ambiente árido e desolado. Ela e a sua equipa dormiam em frágeis tendas que mal os protegiam das violentas tempestades de vento e das gélidas temperaturas noturnas. Apesar do rigor dos elementos, Goel mantém a equipa animada através da boa comida e de ocasionais guloseimas. Ela levava consigo uma máquina de fazer gelados manual, coberturas, coisas para polvilhar e xaropes. E quando sentia que a tensão no local estava a aumentar, dizia: "Mehmet, vai buscar gelo às cavernas de gelo." E eles lá iam com os baldes e quando ela dizia "vão buscar gelo", eles já sabiam o que ia acontecer. Havia logo um sentimento de festa. Devido à sua generosidade, a equipa curda mostra-se ansiosa por ajudar Goel a desvendar os mistérios que rodeiam o santuário que se ergue sobre as suas aldeias. Ela queria descobrir a verdade sobre quem eram aqueles deuses e sobre o motivo que levara Antíoco a criá-los. E não concordava necessariamente que eram apenas de influência helenística. A equipa reconstitui relevos e ergue as cabeças esculpidas que permaneceram claramente visíveis e expostas aos elementos durante 2000 anos. Durante o processo, Goel descobre que a dinastia de Antíoco não foi apenas influenciada pelas culturas grega e persa, mas também pelas culturas da região, nomeadamente pelos antigos hititas, que prosperaram no século XII a.C. Isso explica a concepção única destas esculturas e fornece pistas sobre o local da sepultura. Quanto mais descobertas ela fazia sobre Antíoco, mais pensava que este local maravilhoso, austero e enorme, tinha de ser o seu túmulo. Apenas o colega de Teresa Goel, Frederick Karl Dorner, iguala a sua obsessão em encontrar o túmulo de Antíoco. Em público, eles mantêm uma relação profissional, mas os seus pensamentos e sentimentos pessoais são desconhecidos. Ouvi dizer que Teresa tinha um fraquinho por Karl Dorner e que para ela isso implicava um conflito interior, pois ela era judia e ele, um alemão que podia ter tido ligações ao partido nazi. Ou, pelo menos, Teresa suspeitava disso. E, no entanto, ao mesmo tempo, ela sentia-se muito atraída por ele. Não sei o que aconteceu quando eles estavam no cume da montanha, mas acho que havia uma grande quantidade de amor e ódio. Além disso, havia competição para reclamarem a autoria da descoberta do túmulo. A concorrência entre os dois intensifica-se ao longo dos anos. Entre 1953 e 1961, Goel empreende 6 viagens a Nemrut Dag. Observa e registra as esculturas. Começa também as escavações para chegar à câmara funerária de Antíoco. Não há uma abordagem óbvia. Embora Teresa Goel tenha efetuado escavações no local com base no fato de terem sido encontradas câmaras funerárias em alguns outros túmulos reais de Comagena. Os 2 outros túmulos descobertos no século XIX em Caracos e Setchonk, embora vazios, despertam o otimismo de Goel quanto à possibilidade de encontrar os restos mortais de Antíoco em Nemrut. Ela começou a enviar equipas para procurarem locais adequados para escavar. Eles construíam escudos para impedir que as pedras deslizassem, mas elas deslizavam na mesma. Mais tarde, trouxeram uma equipa de sismógrafos italianos para fazer explodir pequenas cargas de dinamite e verem se detectavam ecos das chamadas anomalias e que, segundo sei, também provocaram alguns danos. Durante os anos em que efetua escavações em busca do túmulo oculto, dá-se um acidente no santuário. A cabeça da deusa Comadjena, a única estátua intacta, cai do tronco. Os supersticiosos acreditam que o espírito de Antíoco regressou para trazer a destruição àqueles que procuram a sua sepultura. De todas as interpretações que ouvi, desde um ato dos deuses até à dinamite, as explicações mais plausíveis são as que dizem que a estátua foi abalada por terremotos que ainda hoje são frequentes na zona, ou que foi atingida por um relâmpago. Goel não refere o incidente nas suas cartas e o episódio em pouco contribui para aplacar a sua obsessão a encontrar a câmara funerária de Antíoco. No final da década de 60, Nemrut Dag já não é relegado para as últimas páginas dos livros de arqueologia. Há 8 anos que Teresa Goel trabalha no cume da montanha.
Ela torna as buscas pela câmara funerária de Antíoco tão importantes como as descobertas dos grandes túmulos dos faraós no Egito. Os jornais e as grandes revistas internacionais relatam a sua espantosa aventura. A publicidade atrai financiamentos para as investigações do local. Em 1963, Goel volta a examinar o túmulo, desta vez utilizando o equipamento mais moderno que existe. São utilizados vários testes, incluindo a prospecção sísmica e eletromagnética. Mas Goel e a sua equipa encontram muitos obstáculos. Além de formar uma superfície instável, a pedra lascada é apenas uma cobertura do verdadeiro cume da montanha. E ao contrário das pirâmides do Egito, que contêm cavidades artificiais, a montanha de Nemrod apresenta várias bolsas naturais que poderão ser interpretadas como câmaras funerárias. Com as sondas construídas até à data, é muito difícil distinguir uma cavidade natural de uma artificial. E mesmo que encontrem uma câmara no interior, é impossível chegar até ela sem destruir o local. Goel experimenta todos os métodos possíveis, mas nada encontra. A sua frustração é agravada pelo seu crescente ressentimento contra Frederick Karl Dorner. Durante a última década trabalharam essencialmente de modo independente, mas nos finais da década de 60 são obrigados a partilhar as suas pesquisas para poderem publicar as suas descobertas. O trabalho que desenvolveram em conjunto foi terrivelmente tenso, não só porque cada um se concentrava em aspectos diferentes, mas também porque cada um tinha algo sobre o local que sentia pertencer apenas a si. Dorner sentia que queria realmente manter só para si muitos dos materiais que decifrara. E é claro que Tessie queria uma perspectiva completa. Eles discutiam imenso. As cartas, entre eles, testemunhavam que tinham opiniões muito definidas sobre o papel um do outro nas escavações e na publicação das informações sobre o local. Mesmo assim, continuaram a colaborar. Goel continua insatisfeita com as suas investigações. Em 1976 planeia outra escavação no local. No entanto, não lhe é disponibilizado o financiamento. Agora com 75 anos de idade, a probabilidade de regressar parece sombria. As pessoas diziam que, por ser mulher e ouvir mal, ela não teria futuro no mundo académico. Mas creio que a sua maior insegurança tinha a ver com a sua formação, com o facto de não possuir um doutoramento. Goel sobreviverá à pior das tempestades no cume da montanha de Nemrod, mas enfrenta agora outro obstáculo. Nunca chegou a concluir o doutoramento em arqueologia. Isso fez com que se sentisse insegura para publicar as suas descobertas. Embora tivesse escrito pequenos artigos sobre o local ao longo dos anos, tinha agora de elaborar um último relatório que seria avaliado por um público académico e crítico. Ela tornou-se, em larga medida, uma parte de Comagena. Durante anos e anos após este facto, o seu interesse fê-la seguir em frente, mas ela nunca se deu por satisfeita. Nem mesmo achou suficiente a informação que recolheu sobre o local para que os seus colegas aceitassem as suas explicações. Embora a sua obsessão em encontrar o túmulo de Antíoco seja inflexível, a saúde de Goel está a decair. Em 1981, a arqueóloga de 80 anos recebe um diagnóstico de cancro e o seu relatório há tanto esperado sobre Nemrod Dag está longe de estar concluído. Kermit, o seu dedicado irmão, recusa-se a permitir que a obra da sua vida permaneça incompleta. Pede a vários estudiosos que ajudem a irmã doente. Donald Sanders, doutorado em arqueologia, aceita a oferta para terminar o livro de Goel. Quando fui apresentado como a pessoa que iria compilar todo o trabalho que Teresa Goel desenvolvera em Nemrod, ela ainda era viva. Pude falar várias vezes com ela e dizer-lhe que a sua obra viria realmente a ser publicada na comunidade arqueológica. Frágil e acamada, Goel sente-se triste por não poder voltar a visitar o santuário no cume da montanha. Vive os últimos anos da sua vida a divagar e a lamentar-se. Sentia-se desiludida por não ter concluído uma última publicação sobre o local. Também era para ela uma grande desilusão não vir a ser ela a descobrir a sepultura de Antíoco. Ela sentia uma grande amargura por não poder terminar a obra a que dedicara toda a sua vida e para a qual fora ela chamar a atenção. E é claro que sentia um enorme desgosto e uma enorme perturbação pelo facto de Dorner poder continuar.
Teresa Goel morre no dia 18 de dezembro de 1985, aos 84 anos de idade. O seu irmão Kermit cumpre o seu último desejo, espalhando as cinzas sobre o cume da montanha de Nemrut. Os mistérios que rodeiam Nemrut Dag continuam após a morte de Teresa Goel. Frederick Karl Dorner continua o legado criado pela sua colega e rival. Em 84, Dorner regressa a Nemrut para efetuar trabalhos de restauro, embora não haja financiamentos disponíveis suficientes para restituir ao local toda a sua antiga glória. Dorner está também determinado a deixar a sua própria marca, descobrindo mais informações sobre o túmulo perdido do pai de Antíoco, Mitrídates I, supostamente situado em Arsameia, aproximadamente a 48 km de Nemrut Dag. No entanto, a Arsameia não contém qualquer túmulo, apenas 2 túneis profundos escavados na montanha. A inscrição sobre um dos túneis diz que Antíoco ali enterrou o pai, mas não foi encontrada nenhuma câmara funerária. Sabemos que poderá ter havido na Arsameia estátuas colossais semelhantes às encontradas em Nemrut Dag e que poderá ter sido esse o local onde Mitrídates foi sepultado, mas não há qualquer indício de qualquer espécie de sepultura. Dorner sente-se desmotivado pelo facto de já não existirem quaisquer câmaras funerárias reais na zona. Fica também triste por Goel nunca acabar de escrever um livro sobre as suas pesquisas conjuntas. Embora também ele tenha escrito alguns pequenos artigos sobre o seu trabalho em Nemrut, esperava que Goel, diretora da escavação, publicasse um relatório exclusivo sobre as suas descobertas. Uma vez encontrei-me com Frederick Karl Dorner, na Alemanha, para ver se ele tinha algum material que me pudesse auxiliar. Ele mostrou-se bastante interessado em ver o seu trabalho sobre Nemrut Dag finalmente publicado. Tal como Goel, Dorner não viverá o suficiente para ver o seu livro publicado. Morre em 1992 aos 81 anos de idade. E para que não fosse superado pela sua antiga rival, também as suas cinzas são lançadas sobre o cume da montanha de Nemrut. Em 1996, Donald Sanders termina a compilação das pesquisas de Teresa Goel numa monumental obra em 2 volumes. Esta é publicada 11 anos após a sua morte. A análise das esculturas e das inscrições efetuada por Frederick Karl Dorner também foi incluída. O livro restabelece Nemrut Dag como uma das grandes maravilhas da antiguidade. O interesse por Nemrut Dag não esmoreceu perante o falecimento dos pioneiros que deram a conhecer o local ao mundo. Em 1988, o monumento de Nemrut Dag foi declarado Parque Nacional Turco e Património Mundial. Atualmente, milhares de turistas empreendem a viagem até ao cume da montanha para viverem a experiência do impressionante local e perguntarem-se se o ancestral rei ainda ali estará sepultado. Mas o constante fluxo de visitantes desgastou o santuário. Centenas de pessoas por dia escalam a escultura até ao túmulo. Eles estão a desfigurar lentamente o que resta da escultura e precisamos realmente de impedir que as pessoas espezinhem o local, pelo que seria melhor que fossem mantidas na orla exterior dos terraços, podendo apreciar o local, mas sem se aproximarem muito das estátuas. E quanto a novas explorações para encontrar o túmulo por descobrir de Antíoco? Nos últimos anos, fizeram-se algumas investigações sísmicas relacionadas com o túmulo, recolhendo-se depois alguns dados. Ainda não se chegou à conclusão onde se encontra o mausoléu. Na minha opinião de arqueólogo, Antíoco encontra-se aqui sepultado. Atualmente a pergunta é onde se encontra Antíoco sepultado. Não creio que as buscas do túmulo de Antíoco devam ser retomadas. Não existe um método de fazer análises sem destruir ainda mais o local. O túmulo poderá não estar lá e mesmo que esteja, poderá não estar intacto. O túmulo por descobrir de Antíoco é apenas um dos duradouros mistérios da antiguidade. Embora a publicação da história e da arqueologia do santuário se encontre agora concluída, continua a haver muitas perguntas que não têm resposta. Creio que deve permanecer um mistério, pois, num certo sentido, as disputas pelo tesouro podem ser perigosas para o espírito humano. Talvez ainda lá esteja, não sei.
Mas prefiro ver o local e apreciá-lo por aquilo que é. E acho que esse é que é o legado importante. Isso é que é o tesouro. Quando visitamos o local, estamos cientes de que lá existem todos estes segredos. Temos tendência para perguntarmos a nós próprios porquê, quem e para quê. Aquele lugar continua a ser um daqueles lugares grandiosos, maravilhosos, fortes, poderosos, rigorosos e misteriosos.